Karl Marx, filósofo, economista e teórico político alemão, é o fundador do socialismo científico. Ele estudou em Bonn, Berlim e Jena, onde obteve um doutorado em filosofia. Ele é mais conhecido por suas obras O Manifesto do Partido Comunista e O Capital, que formaram a base do socialismo. Marx acreditava que o capitalismo seria substituído pelo socialismo, onde os meios de produção são controlados pelo Estado para o benefício de todos. Por causa de suas ideias socialistas, que eram altamente críticas ao governo, Marx teve que deixar a Alemanha. Ele se mudou para Londres com sua família, onde continuou a escrever e a desenvolver suas ideias com a ajuda de seu amigo Friedrich Engels. Marx é mais conhecido por dois de seus livros, O Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848, e O Capital, que ele escreveu entre 1867 e 1883. Esses livros falam sobre suas ideias de como a economia e a sociedade funcionam. Suas ideias foram formadas durante um período de grandes mudanças na Europa. A Revolução Industrial estava mudando a maneira como as pessoas trabalhavam e viviam. Haviam muitos conflitos políticos e sociais acontecendo e as ideias de Marx foram influenciadas por esses eventos. Essas ideias tiveram um grande impacto no mundo. Elas influenciaram muitas áreas como a história, a economia e a política, e até hoje muitas pessoas ainda estudam e discutem as ideias de Marx. Antes de seguir, é importante frisar que o socialismo não é a mesma coisa que o comunismo. O socialismo é um sistema onde todos compartilham igualmente os recursos econômicos. As pessoas são recompensadas com base em quanto contribuem para a economia. Por exemplo, um médico que trabalha muitas horas e salva muitas vidas receberia mais do que alguém que trabalha menos horas e contribui menos para a sociedade. Já o comunismo é um sistema onde não existe propriedade privada. Tudo é de propriedade comum e cada pessoa recebe com a base no que precisa. Então, o mesmo que o médico trabalhe muitas horas e salve muitas vidas, ele receberia o mesmo que todos os outros, porque todos recebem com base no que precisam, não no que contribuem. Algumas das principais contribuições de Marx para a economia foram lutas de classes, onde Marx acreditava que a história humana se desenvolveu através de uma luta entre as classes dominantes e dominadas. Mais-valia, que é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador. Ele argumentou que os capitalistas exploram os trabalhadores ao pagar-lhes menos do que o valor que eles produzem. As críticas ao capitalismo, nas quais Marx criticou o capitalismo por suas desigualdades e instabilidade. Revolução proletária, já que Marx acreditava que os trabalhadores, através de sua luta de classes, eventualmente derrubariam o sistema capitalista. A teoria do valor-trabalho diz que o trabalho é a coisa mais importante na economia. Quando as pessoas trabalham juntas para fazer algo, isso cria valor. O valor de algo que você compra é baseado em quanto trabalho foi necessário para fazê-lo. Isso inclui todo o trabalho que foi feito antes, como fazer as matérias-primas e as máquinas usadas no processo. Então, o preço que você paga por algo deve refletir a quantidade de trabalho que foi colocado nele. Segundo essa teoria, o trabalho é a única coisa que realmente cria valor. Imagine que você está fazendo um bolo. Você precisa de ingredientes como farinha, ovos e açúcar. E também precisa de utensílios de cozinha como uma tigela e uma batedeira. Além disso, você precisa do seu tempo e esforço para misturar os ingredientes e assar o bolo. De acordo com a teoria do valor-trabalho, o valor do bolo não vem apenas dos ingredientes que você usou. O valor também vem do tempo e esforço que você gastou para fazer o bolo. Isso inclui o tempo que você gastou para comprar os ingredientes, misturá-los e assá-los. Então, se você fosse o vendedor do bolo, o preço dele deveria refletir sobre todo esse trabalho. Se o preço for muito baixo, isso significa que o seu trabalho não está sendo valorizado corretamente. E se o preço for muito alto, isso pode significar que você está cobrando mais pelo seu trabalho do que ele realmente vale. Essa é a ideia básica da teoria do valor-trabalho. Ela diz que o valor de algo não vem apenas das coisas que são usadas para fazê-lo, mas também no trabalho que é necessário para produzi-lo. E esse trabalho é a coisa mais importante que cria valor na economia. Marx disse que as pessoas em uma sociedade se dividem em grupos, chamados de classes sociais, e que as pessoas em uma mesma classe têm a mesma quantidade de dinheiro e acesso às coisas como fábricas e terras. Ele acreditava que o dinheiro de uma pessoa afeta muitos aspectos de sua vida, como a educação que ela pode ter e o seu lugar na sociedade. Pessoas com mais dinheiro geralmente têm mais oportunidades. A luta de classes é a ideia de que esses grupos estão sempre em conflito. Esse conflito pode causar mudanças na sociedade. Por exemplo, se a desigualdade for muito grande, pode haver uma revolução. Então, a luta de classes pode mudar como as coisas são feitas e como os recursos são distribuídos.
Isso pode causar grandes mudanças na economia. Além disso, conflitos na sociedade causados pela luta de classes podem afetar a estabilidade da economia. Para Marx, o conflito já é uma expressão de luta de classes, mesmo antes dos trabalhadores se darem conta disso. A teoria do conflito de Marx diz que a sociedade é como um campo de batalha onde diferentes grupos lutam pelo controle dos recursos. Nesse caso, o conflito entre Israel e Gaza, que começou no dia 7 de outubro de 2023, pode ser visto como uma luta por território e poder. Segundo os relatos, o conflito começou quando militares de Gaza atacaram o sul de Israel. Israel respondeu com ataques aéreos e bloqueou Gaza. Depois, Israel invadiu o norte de Gaza. Na visão de Marx, esse conflito é uma luta pelo controle dos recursos. Israel, sendo o estado mais forte, seria como o grupo que tem mais poder e controle dos recursos, nesse caso, o território. Os palestinos em Gaza seriam como o grupo que tem menos poder e está lutando para ter acesso a esses recursos. Marx acreditava que essas lutas são o que fazem a sociedade mudar. Então, o conflito entre Israel e Gaza seria parte de um ciclo maior de lutas e mudanças que formam a sociedade. Então, a única maneira de resolver esses conflitos de classe seria através de uma revolução, onde o grupo com menos poder, neste caso os palestinos em Gaza, se levantaria contra o grupo com mais poder, neste caso Israel, para criar uma sociedade mais igualitária. A Revolução Russa de 1917 é um exemplo disso. Ela resultou na derrubada do regime czarista e na instauração de um governo socialista. Ocorreram dois levantes populares: a Revolução de Fevereiro, que aboliu a monarquia, e a Revolução de Outubro, que começou a implantar um regime de governo socialista. A Revolução foi a resposta a uma série de tensões sociais e econômicas, incluindo a falta de liberdade e a grande concentração de terras nas mãos da nobreza, resultando na derrubada do regime czarista e na instauração de um governo baseado em ideias socialistas. O capitalismo é um sistema econômico onde algumas pessoas, chamadas de capitalistas ou burgueses, possuem as coisas que são usadas para fazer produtos, como as máquinas e as fábricas. Eles contratam trabalhadores ou proletários para usar essas coisas e produzir produtos. Os trabalhadores são pagos com salários, mas esses salários geralmente são uma pequena parte do valor que os produtos realmente valem. O resto do dinheiro vai para os capitalistas como lucro. Isso pode parecer injusto para os trabalhadores, que estão fazendo todo o trabalho duro. Além disso, os produtos são vendidos em um mercado onde os preços são determinados pela quantidade de produtos disponíveis, a oferta, e pela quantidade de pessoas que querem comprá-los, a demanda. Isso pode levar a grandes diferenças de riqueza entre os capitalistas e os trabalhadores. Por exemplo, em uma fábrica de carros, os donos da fábrica ganham dinheiro cada vez que um carro é vendido, mas os trabalhadores que realmente construíram o carro só recebem seus salários. Então, você pode dizer que o capitalismo é um sistema que explora os trabalhadores para benefício dos capitalistas. O materialismo histórico e a dialética materialista são duas ideias importantes que vieram de Marx. O materialismo histórico é uma maneira de entender as sociedades humanas com base em como os bens materiais são feitos e compartilhados entre as pessoas. Esse conceito levou à teoria dos modos de produção. Por exemplo, numa sociedade onde a terra é muito importante, você vai ter coisas como a servidão. Por outro lado, o materialismo dialético é basicamente a luta de classes, o conflito entre os interesses dos que dominam e dos que são dominados, o que causa mudanças históricas. A mudança definitiva de um sistema para o outro seria o resultado das lutas de uma sociedade dividida em classes. Nela, os trabalhadores lideram o processo revolucionário, no qual assumiu o controle do Estado, como na Revolução Francesa, quando a burguesia venceu a nobreza e tomou seu lugar. Portanto, o materialismo histórico e o materialismo dialético são conceitos que se relacionam. O primeiro dá uma visão geral e o segundo mostra os processos de mudança social. Então, de um jeito simples, o materialismo histórico é sobre o que faz a história acontecer e a dialética materialista é sobre como a história acontece. A mais-valia é um conceito central na teoria econômica de Karl Marx. Ela se refere à diferença entre o valor que um trabalhador produz e o salário que ele recebe em troca. Em outras palavras, a mais-valia é o valor extra que o trabalhador cria, mas que é apropriado pelo dono do negócio ou capitalista. Imagine que você trabalha numa fábrica de camisetas. Você passa o dia todo costurando e no final do dia você fez 10 camisetas. Cada camiseta é vendida por R$50, então você ajudou a fábrica a ganhar R$500. Agora, vamos pensar no seu salário. Digamos que você ganha R$100 por dia. Você trabalhou o dia todo,
fez todas essas camisetas que valem R$500, mas só recebeu R$100. Parece estranho, não é? É aí que entra a ideia da mais-valia. A mais-valia é essa diferença entre o valor que o seu trabalho cria, R$500 das camisetas, e o que você recebe por ele, os R$100 do seu salário. Esses R$400 são a mais-valia. E para onde vai esse dinheiro? Ele vai para o dono da fábrica. Então, mesmo que você esteja trabalhando duro e criando valor com seu trabalho, a maior parte desse valor não está saindo para você. Sabe como é, né? Produzir mais só significa que o dono da empresa vai trocar de carro mais rápido. Karl Marx dizia que os trabalhadores são explorados no sistema capitalista, porque eles estão criando mais valor do que estão recebendo de volta em seus salários. Marx viu o capitalismo como um sistema econômico cheio de contradições. Ele acreditava que o capitalismo é injusto e que nunca poderia haver uma distribuição justa de dinheiro. Segundo Marx, o dinheiro precisa sempre aumentar para ter valor, e quanto mais dinheiro existe, mais ele precisa se concentrar para crescer. Marx criticava a forma como o dinheiro se acumulava no capitalismo, criando uma grande diferença entre ricos e pobres. Ele percebeu que no capitalismo, a desigualdade social aumenta à medida que o dinheiro se acumula. Isso cria um problema, pois a realidade da capacidade de consumo social é previamente determinada numa proporção diferenciada para menor. Marx também apontou um problema entre o juro e o lucro do empresário. Para ele, era impossível pensar numa sociedade capitalista sem que existisse também uma luta de classes entre proprietários e não proprietários, os operários e patrões. Ele acreditava que os trabalhadores vendiam a sua força de trabalho para os patrões, que queriam obter cada vez mais lucro, diminuindo os salários e aumentando as jornadas de trabalho. Estes problemas, segundo Marx, resultam em desigualdades sociais e são incompatíveis com a justiça social. Os meios de produção são extremamente importantes para a industrialização e fabricação de mercadorias, pois, sem eles, não haveria como os trabalhadores realizarem a produção. Eles são a ferramenta e equipamentos usados no processo de produção. Um exemplo de meio de produção são as máquinas de costura usadas para fazer roupas. No capitalismo, os meios de produção pertencem à burguesia. O objetivo de quem possui o capital e os meios de produção é obter o máximo de lucro possível com a sua atividade econômica. De acordo com a teoria de Marx, no capitalismo, quem possui os meios de produção tem mais poder. Por outro lado, no socialismo, os meios de produção pertencem a todos, ou seja, são públicos ou coletivos e não existem empresas privadas. O marxismo tem uma presença significativa na cultura contemporânea, influenciando uma grande variedade de mídias. Jogos Vorazes é uma série de livros que pode ser analisada através de uma lente marxista. A história se passa em um futuro distópico, onde a sociedade é dividida em distritos. A competição mortal, conhecida como Jogos Vorazes, é uma representação da luta de classes e da exploração dos trabalhadores. O filme Parasita, de 2019, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, foi a primeira produção estrangeira a ganhar o Oscar de melhor filme. O filme apresenta a história de duas famílias de classes sociais extremamente opostas e explora a luta de classes, a exploração capitalista e a desigualdade econômica. Existe ainda um anime chamado O Líder, que conta a história de Karl Marx. Foi produzido pela plataforma chinesa Bilibili.com e pelo Partido Comunista Chinês, em homenagem ao 200º aniversário do nascimento de Karl Marx. O anime passa por diferentes pontos importantes da vida de Marx, desde a sua infância com Jenny, seu começo como jovem hegeliano, a construção do socialismo científico até sua morte. Para entender o mundo econômico, precisamos olhar para as ideias que moldaram a história. O marxismo é uma dessas ideias e tem influenciado muitas economias ao redor do mundo. A Revolução Russa, de 1917, foi um exemplo marcante de uma política econômica inspirada pelo marxismo. Sob a liderança de Lenin, a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a tentar construir uma sociedade e uma economia baseada nos princípios do marxismo. A Revolução Chinesa, liderada por Mao Zedong, também foi fortemente influenciada pelo marxismo. A China implementou uma série de reformas econômicas baseadas nos princípios marxistas,
incluindo a coletivização da agricultura e a nacionalização da indústria. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, também foi influenciada pelo marxismo. Após a Revolução, Cuba implementou uma série de políticas econômicas baseadas nos princípios marxistas, incluindo a nacionalização da indústria e a implementação de um sistema de planejamento econômico centralizado. Marx foi um dos pensadores mais influentes da história que desenvolveu uma crítica radical da sociedade capitalista. Suas obras abrangem diversos campos do conhecimento como filosofia, economia, política, história e sociologia. Mas não dá para explicar tudo o que ele produziu em um vídeo só. Então, nós mostramos só algumas coisas que ele pensava, que podem te ajudar a entender melhor ele e o mundo. Se você gostou e quer saber mais, tem os links na descrição que você pode ver. Lá tem vídeos, livros, sites e outras coisas sobre Marx. Esperamos que você tenha gostado e que continue aprendendo e conversando sobre Marx. Valeu, até mais!